Tá legal. Bom, então eu vou dando sequência aqui à discussão dos processos criativos e experiências perceptivas, né? Eu vou comentar um pouco sobre a ideia de trazer esses processos criativos, né, para algumas atividades que a gente possa estar trazendo em termos de comunicação, né, científica, né, tanto a divulgação como também, né, da produção de conteúdo para experimentações, né, em educação, seja fundamental, ou ensino médio ou superior, né, que é o que a gente vem fazendo até o momento. Bom, então, a ideia aqui nessa discussão é como, de fato, a gente poder ter essa conversa entre ciência e arte, né? E como está utilizando algumas dessas técnicas de tal modo que a gente possa estar promovendo, né, uma outra forma, né, uma forma complementar, né, do ensino de ciências, ou seja, incorporar também no ensino de ciências atividades artísticas, né, sem que haja, né, nem uma competição entre essas atividades, mas que ela seja complementar, né, em função dessas do que a gente vai estar discutindo aqui, né? E aí eu vou começar com uma provocação, né, que talvez poucas pessoas saibam, né? Que é um dos quadros mais famosos aqui com a ideia, a gente poder de fato explorar, né, o que une a ciência e a arte, né? Então, grande parte das atividades ela vai estar ligada ao uso da imaginação, né? E dentro dessa proposta, né, a proposta dessas duas imagens aqui que eu acabei trazendo para vocês, né? Uma, na verdade, eu tirei aqui esse som só para tornar mais fácil aqui para mim, são duas experimentações que, no primeiro momento, né, a gente sempre associa essa experimentação a uma atividade artística, né? Foi uma expressão artística do Van Gogh, né, do quadro que é chamado Céu Estrelado, né? E esse quadro, né, ele foi pintado no momento que o Van Gogh ele estava internado, né, no hospício. Então, note que o quadro, a visão que ele tinha era a visão da janela dele, daquele quarto no hospício, mas ele não mostrou as grades. Então, seria uma forma até de você poder ampliar, né, se sentir fora, né, daquele ambiente que estava aprisionando ele. Mas um ponto interessante dessa pintura, né, que talvez poucas pessoas conheçam, é que o Van Gogh ele foi influenciado muito por algumas ilustrações científicas, né, que são, na época, foram feitas pelo Flammarion, que foram as primeiras vezes que foram fotografadas nebulosas espirais, e que aparece aqui, né, nas imagens do Van Gogh, né? Então, ele tinha acesso a essas imagens, essas ilustrações, né, essas fotografias, bem como ele tinha um forte interesse também pelo Júlio Verne, né? Então, nessa imagem, a gente consegue ver Vênus, né? A gente consegue associar, né, essa dinâmica que você teria em termos de uma imagem que lembra, né, essas nebulosas espirais e que foram publicadas pouco antes, né, que de fato o Van Gogh é conhecido, isso está no diário dele, que ele tinha acesso, tinha visto e foi de alguma forma influenciado, né? E ao mesmo tempo, quando a gente olha essa animação, que é uma animação feita pela Agência Espacial Americana, a NASA, né, o que você está observando aqui nessa animação, na verdade, são as correntes, né, da superfície dos oceanos entre 2005 e 2007, né, que lhe dá a ideia de pouco dessa circulação oceânica, ou seja, uma maneira de você poder quantificar, né, qual que é o efeito em termos dessa dinâmica, né, e ela tem um apelo também, um apelo estético, né? Então, acho que, se eu passar novamente, né, a imagem, ela é uma dinâmica que lembra muito um pouco da dinâmica que a gente também observa, né, do ponto de vista estético, nos quadros do Van Gogh, né? Ou em várias outras ideias. Então, aqui, a nossa provocação, né, nesse curso vai ser exatamente isso, né? Como é que a gente pode, a partir da arte, representar fenômenos científicos, né?
ou, a partir de fenômenos científicos, né, ser capaz de trazer elementos artísticos, né, ou elementos de arte, de tal modo que a gente possa promover essa conversa e tornar desconstruir essa barreira, né? Você pode imaginar, isso aqui é humanas, artes, né? Isso aqui é ciência, isso aqui talvez seja mais qualitativo, mais emocional, mais intuitivo, aqui seja algo mais analítico, mas então, na verdade, a ideia aqui, a proposta é criar processos onde ambas as áreas se conversem, né? E vai ser um pouco a proposta que a gente está querendo trazer aqui para essa discussão, né? Então, de fato, a gente fazer esse casamento, essa ponte, né, entre ciência e arte, né? E aí tem um ponto interessante, né, aí já fazendo a crítica aqui à minha própria universidade, a Universidade de São Paulo, para quem já visitou a USP, né, um marco na universidade é a chamada Praça do Relógio, né, que ela, essencialmente, ela marca o campus da capital, no Butantã, e essa torre do relógio, ela tem dois painéis, né, um painel frontal, né, e o outro, tem os dois lados, né. Essencialmente, a pessoa que concebeu, a Elizabeth Noblin, tinha concebido, né, essa torre, ela pensou em dois mundos, né, que ela chamou de mundo da realidade, que ela estava ligado à astronomia, química, ciências biológicas, física, ciências geológicas e matemática, que são símbolos, né, são algumas esculturas que representam, né, uma das faces da Torre do Relógio, e ela chamou um outro lado, né, chamado mundo da fantasia, que é a poesia, ciências sociais, econômicas, dança, a música, teatro, arquitetura, artes plásticas e filosofia. O que a gente quer fazer aqui é exatamente desconstruir que não são mundos distintos. Ou melhor, não há mundo fantasia ou realidade, mas sim que é algo que possa ser conectado, né? E trazer alguns elementos dessa conexão para a sala de aula, assim, fazer experimentações que, de fato, desconstrua essa ideia que a física ela é só analítica, né? Vocês vão ver que vários dos processos melhor, que muitos físicos e físicas ela tem um pé, né, em várias experimentações artísticas, e vários dos processos criativos eles conversam muito proximamente com os processos que o pessoal das artes utiliza, né? Então, apesar dos objetivos serem distintos, né, maneiras de representar o mundo poderem ser são formas aparentemente distintas, o processo de construção desse conhecimento ele ele caminha, né, de uma forma muito próxima. E aqui é poder, a ideia de fato nessa discussão, é ser capaz de trazer elementos da arte, né, dentro de explicações de fenômenos científicos, tornando então esse aprendizado mais intuitivo, com um reforço, né, ele tem mais marcante e engajante, né, que você vai estar estimulando vários outros sentidos, né? E dessa forma construir essas relações entre a ciência e a arte. Então, nossa missão, né, aí junto com a professora Patrícia Nogueira, do curso Nogueira, né, da Unimes, é, de fato, a gente poder fazer essa desconstrução, né? Ou seja, que a ciência ela também pode estar trazendo, usando elementos artísticos, né, dentro da sua construção e também da sua transmissão, da sua divulgação e difusão. Ao mesmo tempo, né, a arte pode se alimentar de processos científicos, seja como temas, né, ou formas, né, de estar melhorando, né, em termos de materiais, sistemas e estendendo, né, ideias e além, né, do que se tem disponível hoje, né? E aí eu trago também de uma forma para representar o que seria essa missão, né, ou visão, né, dessa proposta, é que de fato seria como se a gente pudesse fazer essa ciência ao avesso, né? Ou seja, outros caminhos, outras perspectivas, que é importante. Então, aí eu vou falar um pouquinho sobre o curso, né, que essencialmente muita gente mais ligada à física, né, da qual é a minha área mais próxima, que várias pessoas comentam da dificuldade, né, das experiências
não tão positivas assim dos cursos de física no ensino médio, em função das experimentações de você poder estar sempre associando ela a algo muito analítico. Enquanto a física, tal como uma construção do conhecimento, ela tem muito de utilizar a criatividade, de ser capaz, né, ou melhor, pelo fato de você ter outras perspectivas, né, você descobrir novos caminhos e, portanto, descobrir novos fenômenos e propor novas ideias. Então, a ideia aqui é, de fato, incorporar, né, algumas dessas noções dentro tanto do processo, né, construtivo desse conhecimento, bem como de exploração, né, e usar essas ferramentas para melhorar tanto a parte de visualização, ou imersão, ou a interação, né, com o sistema físico. Então, você vê que há essas várias conversas, né, a primeira, essa tentativa de alinhar ciência e arte, né, ou melhor, incorporar essas experimentações também na sala de aula, né, nos cursos de ciências, e a outra, que é o lado de você incorporar também essas experiências imersivas para trazer esse aprendizado de uma forma mais intuitiva. Então, no momento que... É como a criança, né? Como é que a criança vai... Ela não precisa aprender gravidade, a lei da gravidade de Newton para poder experimentar a gravidade. Então, a ideia aqui é um pouco nessa direção, a gente ser capaz de fornecer ferramentas da qual as pessoas possam estar experimentando mundos em escalas muito diferentes daquela usual, molecular, planetária, e aprender a partir dessa experiência. Então, ela é um aprendizado mais intuitivo, né? E que ela é construída e depois reforçado com essa parte analítica, que é o que a gente já conhece ou utiliza, né, para descrever alguns fenômenos físicos. Então, essa vai ser um pouco da nossa visão e missão que a gente teria conosco, dentro desse processo. Tá legal? Bom, qual que é visto isso, né? O que é que a gente poderia fazer com uma maneira de estar percorrendo, né? Tendo algumas possibilidades em termos, né, de como fazer essa construção dessas intersecções, né? E para isso eu vou convidá-los a gente analisar um gráfico, né? Que é como assim, como grande parte do pessoal que é da biologia, né? Eu achei muito pertinente estar chamando, né, esse gráfico, que é chamado ciclo de Krebs da criatividade, né? E ela foi proposta para acho que ela é uma designer, né? A Neri Oxman. Ela trabalhou por muito tempo no MIT, agora ela tem um laboratório independente, né? Mas como é que a gente lê esse ciclo, né? E como é que a gente poderia estar trabalhando nessas interseções, né? A gente pode ler esse ciclo de várias formas, né? A gente pode ler como um relógio, né? Ela pode ser também como uma bússola, né? Então, você tem norte, sul, leste, oeste, né? E eu vou escolher um caminho, né? Vamos começar com o do relógio, né? Não, assim, poderia começar por a escolha dela por fazer dessa forma, né? De tal forma que ela dividiu esse ciclo em vários quadrantes. O primeiro quadrante é a ciência, o segundo é a engenharia, design e, finalmente, a arte, né? E dentro desses quadrantes, né, note que ela traz o que é em termos do principal objetivo, talvez, quais são as relações que se espera na ciência, né? Na ciência, a gente espera você ter uma percepção do mundo, né, onde a gente vai estar querendo entender o que é a natureza, né? Então, como é que posso representar, como é que eu posso entendê-la, como é que eu posso estar percebendo a natureza? Se eu for olhar agora, no caso da engenharia, você, de fato, a partir desse conhecimento que é obtido na ciência, a gente ser capaz de produzir, né, e, de alguma forma, modificar essa natureza ou interagir com ela. E aí, é só essa produção e entendimento, né, ela não necessariamente tem uma utilidade, que é onde entra essa relação aqui entre o próximo quadrante, né, da engenharia para o design, que é como tornar útil essa produção, né,
que foi obtida a partir do conhecimento, né, vindo pela ciência, né? E, do ponto de vista que, quando você utiliza esse sistema, ele tem uma certa utilidade, né, essa produção que tem uma certa utilidade, você acaba modificando a nossa cultura, né? Então, um caso é o computador, por exemplo, né? Então, algo que, de fato, modificou completamente, né, ou mesmo a energia elétrica, modificou completamente, né, a nossa forma de viver, a nossa interação, né? E, dessa forma, quando você está desenvolvendo, né, saindo agora desse quadrante do design para o próximo quadrante, que é a arte, né? Então, essa mudança de cultura te leva a uma mudança de comportamento. E a mudança de comportamento te leva a uma mudança, né, de percepção, só que agora da percepção cultural, né? E essa percepção cultural, ela conversa de novo, né, com a natureza. Então, esse momento que é chamado momento Cinderela, né, que é o momento da meia-noite, é exatamente quando ciência e arte se unem, né? Elas estão você tem essa relação, né, da qual a nossa mudança cultural ela leva a uma mudança de percepção da natureza e vice-versa, né? Então, isso é uma das formas, né, de você poder ler esse diagrama, esse ciclo. Tem outras maneiras, né? Você pode ver do ponto de vista também de uma bússola, né? Então, a norte você tem a informação, ao sul a utilidade, o que seria a leste, né, o conhecimento, a oeste, comportamento. E assim, essas relações entre os vários quadrantes. Então, a ideia é que a gente possa estar trazendo atividades que, mesmo dentro dessa perspectiva, né, disciplinar, né, cada uma delas tem uma disciplina aqui, mas que a gente possa ter essa conversa transversal, né, uma conversa que é transdisciplinar, onde elementos de uma disciplina podem ser utilizados na outra, ou mesmo, que seria mais interessante, é de fato a gente ter essa visão global, né? Então, essa aqui vai ser a possibilidade que a gente vai estar promovendo aqui para vocês durante essa discussão. Então, isso vai acontecer, né, onde elementos de arte e ciência vão estar... você pode utilizar elementos da arte para poder fazer essa difusão, né, essa explicação de alguns fenômenos científicos, bem como a gente vai utilizar ciência, né, ou melhor, temas científicos, para estar promovendo expressões artísticas, né, que não necessariamente, né, tem um objetivo de divulgação científica, mas possa ter um objetivo mais estético, né, ou surgir como possibilidades de poder estar melhor experimentando ambas as situações. De fato, a gente está trazendo, né, essa ideia, incorporar alguns elementos de arte no ensino de ciências, né, e, ao mesmo tempo, né, mostrar que não há barreiras entre essas disciplinas. São coisas que podem se conversar, e a ideia é estar propondo atividades que possam estar promovendo esse tipo de interseção, né? Então, esse é um pouco melhor. Essa é a nossa visão e missão, né, desse curso. Tatiana, eu vi que você levantou a mão. Se você quiser se manifestar, fique à vontade. Desculpa, foi sem querer. Pode abrir o seu microfone, ou se você quiser colocar aqui no chat. Eu acho que não estão me ouvindo. Bom dia. Bom dia. Desculpa, Agora sim, pode. foi totalmente sem querer mesmo, mas eu vou colocar alguma coisa no chat, mas tem a ver com a arte mais fotográfica, que é o que eu mais utilizo com os alunos da área da biologia. Bem, não, eu não ia tirar nenhuma dúvida, a explicação está excelente, foi sem querer mesmo. Não, sem problema, então. Mas fica à vontade, todo mundo que quiserem estar se expressando, né? Podem estar colocando pelo chat ou abrindo aqui o microfone. Obrigado, viu? Por favor, Paulo. Olá, professor. Olá a todos. Bom dia, tá? Eu acho interessante essa ideia de, se eu coloco a questão da criatividade e associar ela com a ciência,
que eu percebi que ao fazer os cursos, né, os cursos enquanto USP Escola, misturado com a minha graduação, né, eu sou formado na área de Ciência da Natureza, né, na USP EASH, né, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, permite com que, além de só de aprender, né, ter contato com essas práticas, né, que são bastante interessantes, inovadoras, criar mesmo, né? E esse ano eu percebi, assim, enquanto eu voltei para a educação esse ano, né, sou da área de ciência, lecionei para sextos e sétimos anos, né? Pude desenvolver atividade de microscopia, atividades de observação de mundos microscópicos com meus alunos, sabe? Que eu percebi, assim, que a escola tinha essa, assim, tinha as questões só via só por imagens, né? E eu consegui desenvolver atividades não só com equipamento, com as lâminas que eu consegui também, como também consegui fazer observatórios, assim, sabe, com coisas de baixo custo mesmo, né? Então, assim, foi bastante interessante, inovador. Teve outras coisas também, mas tudo isso foi através do quê? Dessa busca, né? Tentar construir questões, né, com baixo custo, essa discussão de professores, né? Então, essa coisa também de a ciência cidadã, o senhor comentou, e eu sinto que dentro de mim tem uma coisa muito forte de querer devolver para a sociedade aquilo que eu recebi, né? Seja na escola pública, na universidade pública, né? E também agora como professor também, né? Eu falo para eles, ó, estamos aqui não para brincar com vocês, não para enganá-los, nós estamos em um momento de dificuldade bastante extrema, né, dentro do nosso país em relação à questão o apoio que a ciência está recebendo, né? A questão do obscurantismo também, né? De não dar visão e voz a negacionismo, né? Não ouvir a comunidade científica. Então a gente tem que isso aqui é sério, isso aqui é vida. Isso aqui, muitas pessoas estão indo embora porque não têm conhecimento científico, estão vindo oportunistas, né? Eu considero bastante interessante e relevante essa nossa conversa, essa busca de associar ciência, criatividade, falar de ciência cidadã. Isso não é algo, né, baixo valor, não é de grande valor. E para nós que temos esse senso de justiça social um pouco mais aguçado, que procuramos realmente, né, dentro de uma férias, vamos parar para estudar, vamos ouvir, vamos aprimorar, isso é como se fosse uma força, uma lufada assim, de esperança bastante grande, tá? Me desculpe colocar os termos dessa forma, mas é que Não, eu perfeito, tô Paulo. meio Obrigado pela sua manifestação, né? E acho que tem um ponto importante que você trouxe, que acho que vários desses elementos aqui que a gente tem bem construído, na verdade, ele tinha também como objetivo a parte de divulgação científica, né? E aí vem aquele ponto que você comentou, né? Que talvez parte da nossa sociedade não entenda o papel, né? E vem um pouco também, acho que vem culpa também da academia, né? Dos próprios cientistas, de como estar conversando com esse público, né? Conversando com a sociedade de uma maneira de estar mostrando, né, de fato, a importância que é. E uma das formas de você conversar com a sociedade é qual linguagem você utiliza, né? Então, não vai ser com a linguagem acadêmica usual que a gente tem, mas que algumas dessas experimentações, ou melhor, propostas aqui de diálogos, elas podem estar promovendo melhor, né, essas conversas e tornar mais claro, de fato, né, o que está sendo feito e a importância delas, né? E acho que várias dessas experiências junto à pandemia, né, essa desconstrução de verdades e essa confusão de informação, né, é algo que poderia, de fato, ser minimizado se houvesse uma comunicação científica mais efetiva, e isso vem de todos os lados, né? Não só de quem está produzindo, né, está comunicando, mas também de quem está recebendo, né, essa informação, né, de tal forma que a gente possa estar trazendo o melhor possível, né, para todos. Obrigado pela manifestação. Tem uma Adriana também, que obrigado tinha a vocês. levantado. Isso, professor Caetano, bom dia para todo mundo. Bom dia. Sabe o que me fez lembrar essa explicação que o senhor deu do STEAM e do STEAM, né, com arte? Isso. E aí eu queria saber se tem relação, como é que a gente pode estabelecer essa relação, porque, na verdade, a sua explicação me fez pensar nisso, mas eu não sei se eu visse esse ciclo de Krebs assim, eu faria uma associação direta. Então, se eu pudesse dar uma explicação sobre isso, eu agradeço. Claro. Então, o STEAM, né, que você teria o A aí de arte inclusa também nas atividades, é algo que ele conversa, de fato, aqui com o que foi colocado no ciclo, né, de Krebs de criatividade, mas a questão aqui, no caso do STEAM, você está focado essencialmente para a parte educacional, né, ou seja, você está incorporando esses elementos artísticos dentro, né, de uma experiências
né, em termos de ensino. Esse ciclo ele vai além disso, né, no sentido de você não só está pensando em termos de como está trazendo elementos do ponto de vista de como incluir elementos artísticos no ensino de ciências ou nas experimentações, mas ela vai num contexto de produção mesmo, né? Ou seja, vai num contexto maior em termos de sociedade, ou seja, você está incluindo todo o lado da indústria, você está incluindo todo o lado de economia, né? Que além só da discussão em termos de ensino, né? Ela tem uma visão mais global, não só de formação, mas também de produção, né? E aí tem pontos aqui que, em princípio, a gente talvez não saiba até qual seria, não consegue prever o que é algo que pode ser uma relação ciência e arte, né? Do que vai sair isso? Vai ser uma ciência melhor, uma arte melhor? Talvez saia, pode ser nem uma coisa nem outra, pode ser uma terceira via, algo completamente diferente, né? Da mesma forma que se você for pensar em termos dessa relação da engenharia com design, né? Então, nesse sentido, eles se conversam, mas a proposta que a gente está trazendo aqui, ela sim conversa bastante com o STEAM, né? O STEAM com A, né? Que é ciência, arte, engenharia, matemática, né? Onde alguns desses trazer essa forma de pensar e fazer artística, ela pode ajudar, sim, né, no entendimento de alguns fenômenos científicos, né, alguns fenômenos que só essa visão analítica que normalmente a gente traz, ela talvez não seja suficiente, né, para grande parte das pessoas. Então, acho que essa seria a minha visão, tá? Não sei se eu respondi completamente a sua colocação, mas essa seria um pouco o que a gente vem pensando, né? É uma estratégia de STEAM, né? Só que ela vai um pouco além no sentido de poder também estar criando novas possibilidades, né? E aí que são coisas que a gente ainda, em princípio, não consegue prever do que é que vai sair daí, né? E acho que até, complementando aí o que você tinha comentado, né? Então, essas explorações, né? Acho que o primeiro ponto é como arte na ciência, né? A segunda, até como foi colocado pelo Paulo, né? O papel social das ciências, né? É algo que muitas das vezes talvez algumas pessoas não tenham noção, e eu acho que com a pandemia você vê a importância que é, né, você ter informação de qualidade, né, e tomar decisões a partir de algo do conhecimento, né, que é criado pelas ciências, bem como essa promoção dessas fronteiras, interseções entre ciência e arte. E aí acho que vem dois pontos que não necessariamente conversa com o STEAM, mas está lá embebido, mas que acho que no ciclo que eu havia apresentado, ele é muito explícito, que são um lado que está ligado à parte de economia criativa, né? Ou seja, você criar conteúdos e situações que podem promover, né, outras formas, né, de economia, né? E mesmo o que a gente chama de futuros criativos, né? Experimentações com inteligência artificial, realidades estendidas, né? E o digital, que é algo que pode parecer, para algumas situações, muito fora da realidade, né, que é vivida no dia a dia, mas que está sendo incorporada cada vez mais, né, em nosso dia a dia. Mesmo a gente, muitas das vezes, as pessoas nem percebem isso, né, mas conhecer esse tipo de ferramentas, né, é importante até para não se deixar dominar ou ter uma visão crítica sobre o uso, né, ou mesmo o entendimento dessas experimentações, né? Então, acho que vai um pouco isso que é um pouco da ideia aqui do que a gente estaria trazendo, né? E aí, nessa direção, o que é que a gente vai estar fazendo em termos de estrutura, né? Para fazer, como fazer essa combinação entre uma atividade de arte, ciência, né, combinada. E uma forma de pensar isso, ela se assemelha muito à estrutura da dupla hélice, né, que é essencialmente
a gente ter algumas experimentações artísticas que elas vão estar conversando, né, ou sendo alimentadas, né, a partir de experimentações de entendimento, conteúdo científico, né? Então, nesse sentido, né, você pode sempre pensar de uma forma independente, né, das experimentações artísticas, ou mesmo da forma da qual é apresentado esse conteúdo científico, mas em alguns pontos a gente vai poder, né, estruturar em termos da concepção e da confluência desses elementos, e aqui eu entendo ciências como a parte da comunicação e da difusão do conhecimento, né? Então, eu posso fazer essa difusão usando, né, elementos de arte e vice-versa. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês, né, algo que permite que a gente possa ter essa combinação, né, de experimentações e que, de fato, pode tornar mais rico, né? Primeiro, eu acho que mais lúdico e também, talvez, mais palatável ou entendível, né, esse conhecimento científico, ele não ficar hermético, né, dentro da linguagem que é utilizada nas ciências, a matemática, essencialmente, mas que pode também permitir que as pessoas possam experimentar de uma forma intuitiva alguns fenômenos científicos, né? Então, acho que a estrutura, ela vai, e das atividades que a gente vai estar propondo, ela tem muito a ver com essas experimentações, né? E ela foi inspirada em algo que está ligado ao chamado teatro do oprimido, né? Eu poderia passar aqui 1 hora falando sobre o teatro do oprimido, mas como usar o teatro do oprimido como uma forma de comunicação científica, né? Onde parte dos elementos, assim, para quem não está familiarizado com o teatro do oprimido, mas o símbolo-chave da proposta aqui é a chamada, essa árvore, né? E que ela é alimentada por 3 elementos, né? A palavra, o som e a imagem. Então, a ideia aqui é a gente poder utilizar desses elementos, né? Palavra, som, imagem, né? A partir de experimentações, aqui no Teatro do Oprimido são jogos lúdicos, mas o que a gente vai fazer são experimentações imersivas, né? De tal modo a gente poder promover uma comunicação científica de uma forma lúdica, crítica, né? E ao mesmo tempo agradável, né? E que a gente não fique refém de uma única linguagem que é a que é normalmente utilizada na ciência. Então, não significa que a gente está tirando o rigor científico, né? Mas é uma experimentação que ela passa por essa intuição e passa por pensar, né, essas várias frentes. E como é que são feitas as atividades, né, em termos de estrutura? A ideia é sempre estar a gente fazendo em algumas sessões, né, que a gente vai experimentar isso na quarta-feira, que vai ser, na primeira, a ideia da concepção, né? Então, qual que é o tema que vai ser utilizado, né? E aí vem um pouco do interesse, né? E da temática que vai estar sendo pensada, né? E isso pode ser construído, né? Seja a partir de pesquisas, consultas, discussões, debates, né, entre os alunos, ou mesmo, né, uma agenda já pré-pensada, né? No segundo momento, é um momento de exploração e experimentação, ou seja, a gente vai introduzir as práticas artísticas, tal qual a forma de documentação, visualização científica, né? Alguns dos comentários aqui trouxe a questão de você usar um microscópio, usar uma imagem, né, para poder estar criando conteúdo e, a partir desse conteúdo, né, trabalhar, né, essas informações. E essa própria construção, né, esses elementos de se trabalhar essa imagem, ela tem muito do lado artístico, né, de realçar, onde realçar o que como manter o rigor sem um compromisso entre estética, né, rigor e a informação que você está querendo passar. E, finalmente, a realização e a disseminação desse conteúdo, né? Que uma das formas, por exemplo, de você poder estar trabalhando seja expondo virtualmente, né? Divulgando, né? O que foi sendo construído e criando, então, desde a concepção, a experimentação e a realização e disseminação desse conhecimento, né? Então, note que nesse percurso, né? A gente está enfatizando essencialmente o processo, né?
mais do que a solução analítica dos problemas, né? Então, dessa maneira, a ideia é que a gente possa, de fato, estar dentro dessa... Quando você promove, enfatiza o processo, você acaba desenvolvendo um espírito crítico, né? E um estímulo à originalidade, né? Que é algo que tanto, né, na arte é muito cara, na ciência mais ainda, mas pouco explorado, né? Então, o avanço científico, né, ele se constrói a partir de você quebras de paradigmas que são construídas ao longo, novas descobertas, nova instrumentação, né? Isso requer tanto criatividade, né? E aí essa quase que um sinônimo em termos de originalidade, formas diferentes de pensar, né? Então, o que está sendo promovido ao longo dessas sessões você está enfatizando um processo que, dessa maneira, né, estimula novas formas de você pensar, né? Sem se comprometer a ficar preso, né, essa solução analítica dos problemas, que normalmente é o que a gente adota, né, eu falo um pouco mais da física, né, mas que muito provavelmente seja próximo a situações também em outras ciências. Então, essa vai ser a proposta e a gente vai experimentar isso, né, ao longo desse curso. Tá? Algumas atividades elas vão ter esse lado. Tá? E aí, nesse sentido, né, de trazer um pouco das ideias que vêm do teatro do oprimido, junto com essa possibilidade, né, de você poder experimentar, né, o processo mais do que a solução analítica desses problemas, a gente vai estar experimentando usando com vários elementos, né? Então, a ideia seja a partir da palavra, né? Ou a partir do som, da imagem, né? Vídeos e performance e imersão. Então, esses vários elementos que normalmente a gente associa a uma linguagem artística, né? A gente vai estar utilizando como uma forma de estar fazendo difusão, né? E, ao mesmo tempo, trazendo conteúdo científico, né? E eu vou comentar um pouquinho sobre possibilidades, né, que a gente pode estar trabalhando aqui nessa proposta, né? Então, são coisas que, em algum momento, a gente pode estar experimentando, de fato, no curso, outros eu vou deixar como sugestões, né, para poder fazer em outra ocasião, em outro momento. Então, na quarta-feira, a gente vai explorar essencialmente a palavra som e imagem, né? E na sexta-feira, vamos explorar essencialmente a parte de performance, vídeo, performance e imersão, né? Tá ligado à realidade virtual. Aqui é utilizar algumas técnicas, né, de dança e teatro para fazer uma descrição sobre os mecanismos, ou processos científicos, né? Bom, então, nesse caminho, né, então, até pelo tempo que me resta aqui para estar falando um pouco para vocês, vou fazer um passeio sobre o que é que a gente vai estar explorando, né, na quarta e sexta-feira, onde nossos intermédios, terça e quinta, que seriam atividades assíncronas, né, elas vão poder nos ajudar, né, a poder estar entendendo, né, experimentando alguns desses elementos. Tá? Então, qual que é a primeira... na quarta-feira, a gente vai fazer uma atividade que vai estar ligada à palavra, né? Então, essencialmente, ser capaz de criar narrativas, né? Ou melhorar a nossa narrativa em relação ao conteúdo científico, sem perder, né, o rigor, né, sem usar elementos de tal forma a trazer, tornar mais interessante, né, essa apresentação, seja do ponto de vista de uma narrativa literária, seja do ponto de vista de difusão, né, do conhecimento, e algumas estratégias, né, que a gente pode utilizar como uma forma de engajamento, né? Por exemplo, a jornada do herói, né? Ou mesmo uma plataforma que é muito importante, pode ser interessante, né, como uma ferramenta, tá, para exploração na sala de aula, que é a Wikipédia, né? Então, note que a Wikipédia acompanhando, né, vários dos alunos, é a primeira fonte de informação quando você procura na internet, né, sobre algum tópico.
E nada melhor do que a gente mesmo, né, de estar construindo esses verbetes, né? Então, como é que a gente pode melhorar os verbetes de algo que grande parte dos discentes se alimentam desses verbetes, né? Então, a própria modificação na Wikipédia, né, que é um processo que ela é contínuo e dinâmico, pode ser um exercício muito interessante, né? Como é que esse conhecimento foi parar lá, né? Quem colocou aquilo, né? Como é que a gente pode comparar, isso eu estou falando principalmente de conteúdo em português, né? Se você comparar, que você tem disponível em inglês para português, tanto o número de verbetes quanto a qualidade e a quantidade de conteúdo é bastante diferente, e poder, de fato, contribuir, né? É uma forma até de quase que de reconstrução, né, desse conhecimento e registro, uma atividade que pode ser pensada como uma forma de estar sendo trabalhada do ponto de vista da palavra. Em relação a verbetes de interesse da ciência, né? E também uma certa promoção em termos de diversidade, né? Que na atividade que a gente for fazer, né, a gente vai comentar um pouquinho sobre estratégias, né, de como estar fazendo isso de uma forma mais eficiente. Então, na quarta-feira, fica essa provocação, né, para a gente estar voltando nesse ponto. Vai ser uma oficina em relação a isso. A outra, que está ligado à parte de sonificação, né, que eu já havia adiantado, que essencialmente a gente poder estar traduzindo dados em som, né? E aqui a gente vai poder explorar qualquer escala do universo, né? Desde a escala de cordas, né, de partículas, moléculas, né, escala humana, escala dos planetas, né, cosmológica, astronômica, cosmológica, que é essa conversão, né, de dados em som, né? Isso traz uma forma diferente, né, de você visualizar esses dados, né? Então, como é que é um gráfico? Como é que é você ouvir um gráfico, né? Como é que seria você ouvir uma imagem ou ouvir uma estrutura molecular, né? Então, esse é o tipo de estratégia que a gente também vai ser capaz de estar criando aqui, né, nesse curso. E a ideia da visualização, né, que acho que é um ponto que vocês já trouxeram, até quando vocês trouxeram a questão das imagens, de você usar o microscópio, né? Que informação essa imagem que está trazendo, né? Qual que é a história que essa imagem traz? Qual que é o conceito, a mensagem que ela vem, que você quer construir a partir dela? Qual que é a função, né? Com que objetivo você está interessado em estar manipulando essa imagem, ou qual a intenção que você teria de uma forma de poder escolher ela da melhor forma possível, né? E esse lado da forma visual, que é você, de fato, a partir dessa imagem, né, que ela tem um rigor científico, uma representatividade do fenômeno científico, né, ela também pode ser utilizada como uma forma artística, né, uma forma de expressão artística ou combinação, né, de várias expressões. Então, acho que várias das manifestações aqui, né, tanto o uso de fotografia, quanto a própria a microscopia, né, e o uso de imagem de uma forma geral, né. Então, tem elementos que precisam ser pensados, respeitados, de tal modo a não só a gente ser capaz de, a partir de uma imagem, né, e eu trago imagens do ponto de vista científico mesmo, né, se você for pensar em termos do impacto que é, né, uma imagem científica, aqui tem alguns casos clássicos, né, a ideia da estrutura atômica, né, que é um desenho do Bohr, né, que traz uma informação ela de cara, né, ela já traz uma série de informações que são fundamentais, né, para o entendimento daquele fenômeno. E mesmo um lado que talvez pouca gente conheça, né, mas que o Galileu, por exemplo, ele tinha domínio do desenho, né, então ele tinha conhecimento de perspectiva e geometria, que são desenhos, é uma técnica chamada chiaro escuro, né, uma técnica renascentista, que permitia que você pudesse, a partir da passagem de luz, né, em alguns objetos, você realçar volumes, né? Então, isso faz com que o Galileu, por exemplo, ao desenhar, né, a Lua, ele pudesse estar realçando o relevo também da Lua. Então, olha o impacto que é isso,
né, do ponto de vista científico, né? E aí, nesse sentido, esse conhecimento, esses elementos de arte foram fundamentais, né, para esse registro, né, e realçar essa informação. Eu acho que volta aqui essa... Então, qual que é a história que essa imagem quer passar, qual a informação e qual que é a função dela. Então, tudo isso a gente pode extrair a partir de uma análise crítica da imagem, né, com ela. Eu vi que a Tainá colocou, eu ia colocar também do Darwin, né, que estava dentro das minhas escolhas, né, que essa... Bom, como que você representar esse conhecimento abstrato, né, que está relacionado à cadeia da vida, né, e esses processos evolutivos. E tem um ponto interessantíssimo que eu vou trazer para vocês, é que aí vem uma questão também dessa questão de diversidade, né, e talvez até o apagamento histórico. Pouca gente talvez saiba que quem fez essa imagem, que foi a imagem original, saiu no artigo sobre o DNA, né, foi a esposa do Crick, né? Então, ela era designer e foi ela que conseguiu captar, né, de uma maneira muito elegante, né, e simples no sentido de elegância, né, de estar trazendo essa informação, né, de tal modo que o entendimento, né, da estrutura fica evidente e, ao mesmo tempo, o mecanismo em termos de replicação e outras possibilidades, né, também se torna evidente. Se você simplesmente tirasse uma foto do modelo que eles criaram, a gente talvez não tivesse essa percepção tão claramente, né? Então, isso é um pouco das estratégias, né, que a gente vai estar discutindo ao longo da semana, tá? Eu acho que, pelo tempo, eu teria mais algumas coisas só para estar mostrando para vocês, mas eu vou deixar, em termos de tempinho para perguntas e comentários, né? E só antecipar o que a gente vai fazer de terça para quarta, né, do ponto de vista das nossas atividades, né, assíncronas, né? Então, eu acho que eu vou dar um passant sobre as várias imagens aqui, e aí eu já chego lá, né? Então, a ideia é que a gente possa também estar utilizando a ciência como arte. Então, tem vários concursos, né, tanto o próprio CNPq, né, a nossa agência de fomento federal em termos de ciência, tem alguns concursos, né, você utilizar imagens artísticas ou melhor, imagens de fenômenos científicos, né, como manifestações artísticas, né? E algo que é bem provocativo, né, que é a própria ideia, e aqui eu vou fechar com isso, né, que uma questão, aí vem essa relação de arte-ciência, quando a gente trata de uma situação como o caso do coronavírus, né, com toda essa ideia da pandemia, né? Então, logo no início, né, quando na China, né, acabou despertando, né, os primeiros casos, um ponto que era importantíssimo do ponto de vista de comunicação para o público é que você estava tratando de um vírus, né, da qual as pessoas não tinham ideia, né, de como é que é a estrutura, os tamanhos, né, relativos e tudo mais. Então, dessa forma, uma imagem, né, ela pode ser muito rica em termos de poder estar acessando, né, algumas informações. E aí, no momento que você torna essa imagem científica, né, dessa forma, você dá forma ao teu inimigo, né? Você entende agora, bom, com quem eu estou lidando? Eu estou lidando com essa estrutura, né? E aí, nesse sentido, né, se agora, né, você identifica quem é, você dá forma, né, a esse objeto, ou esse ente que você quer estudar, ela se tornou, isso foi capa, né, da revista Science, isso aqui foi antes de despontar a pandemia aqui no Brasil, inclusive, que a partir do entendimento dessa estrutura é que agora a gente consegue conceber ideias sobre os mecanismos da qual esse agente agora está atuando nas células do nosso corpo, né? Foi um pouco do que surgiu dessas... E a imagem científica, ela também ajuda, ou melhor, a arte, que ela ajuda também a trazer
imagens que são esteticamente muito bonitas, né? E você usa elementos de arte para poder realçar, né, algumas situações ou elementos, mecanismos que, de fato, a gente pode estar visualizando melhor, né, entendendo, né, o que está acontecendo aqui do ponto de vista desse fenômeno. Então, o que além disso, né, que eles fizeram, que foi bem interessante, e aí eu vou finalizar aqui a minha discussão, que é transformar essa estrutura da proteína em música, né? E aí eu vou interromper aqui a minha apresentação para compartilhar com vocês vocês ouvirem um pouquinho, né, do que... Vamos lá. Vou voltar a compartilhar. Então, o que foi feito aqui, né? Vocês estão ouvindo a música? O som? Sim. O que vocês estão ouvindo aqui vai ser a aplicação de uma técnica, que é essa técnica de sonificação, e que eles fizeram foi olhar a proteína spike, né, da coronavírus, e traduzir essa sequência do aminoácido, né, e como a estrutura dessa proteína em som, né? E aí eles utilizaram aqui alguns instrumentos, o koto, né, que é um instrumento oriental, para criar essa ambientação, né? Então, o que você está ouvindo é essencialmente a sequência, né, dos aminoácidos do coronavírus. Então, é uma forma de explorar também o som, né, como uma maneira tanto de entender a estrutura, né, e a gente vai fazer experimentação nesse sentido, ouvir gráficos, né, você vê que é uma técnica que ela é inclusiva, né, mas ao mesmo tempo de poder utilizá-la, né, vou depois deixar para vocês ouvirem completo, poder utilizar como uma manifestação, né, artística, né? Então, você pode, de fato, estar ouvindo como uma música, né? Então, fica o convite aqui para na próxima quarta, né? Aqui a gente vai discutir um pouco sobre a parte de realidade virtual, mas o que eu queria sugerir para vocês, e aí vai ficar duas tarefas para vocês. A primeira, dado que boa parte de vocês, né, expressaram que a audição era talvez o sentido mais apurado, né, de fazer a seguinte provocação, né, de vocês criarem um áudio, né, aí de 1 minuto ou 30 segundos, para as pessoas de nomes, né, de A a E poder criar um áudio que você vai descrever, né, um lugar que você conhece bem, por exemplo, o seu quarto, a sala de aula, né? Um grupo de nomes de F a M, se você ser capaz de você recriar o seu perfume, o seu cheiro favorito em um som. Então, é uma provocação, né? Porque a gente está usando o olfato, normalmente a gente associa o cheiro ao olfato. Como é que eu traduzo o olfato em som? E fica essa provocação para vocês. E o terceiro grupo, né, de criar algo que está ligado à parte do tátil, né, de você criar um abraço e um áudio. Como é que você vai estar promovendo, de novo, aí, um sentido, né, e utilizar o outro para estar manifestando aquele outro sentido. Né? Essas informações, como eu havia comentado para vocês, elas vão estar disponíveis, né, tanto no Classroom, eu vou estar encaminhando por e-mail, e o material todo, né, a gente vai estar disponibilizando para vocês, né, até a próxima quarta. E a outra tarefa que seria assistir esse vídeo, né, que eu também vou encaminhar para vocês o endereço por e-mail, que é uma palestra que eu realizei sobre sonificação. Então, na quarta-feira, a gente vai fazer uma oficina sobre sonificação, né, ou seja, essa transformação de dados em som, né, com grande parte biólogo, assim, tem interesse por biologia e química,
Eu vou escolher temas que, de fato, possam ser interessantes para vocês, mas, como uma das atividades assíncronas, né, a ideia é que a gente possa estar criando, né, vocês possam assistir antes esse vídeo. Né? Ele é da ordem de 1 hora, mais ou menos, né? Até um pouco mais curto. Tá? E aí, pelo tempo, eu vou parar aqui a gravação e fico aberto para perguntas. Né? Então, para quem tiver alguma questão a colocar, o pessoal da organização, eles passaram para vocês aí um formulário de presença, né? E eu vou colocar aqui um outro formulário, se vocês puderem preencher, que é sobre essa aula em particular, tá? A gente tem um feedback sobre como foi a aula, o que a gente poderia ter feito melhor. Se vocês puderem estar preenchendo, eu agradeceria, né? Vou, então, só parar aqui a gravação, né? E fico aberto para perguntas, comentários, discussões, para quem quiser